Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa noite especial que estamos aqui reunidos. Aproveitando a oportunidade que os irmãos estão em pé, eu peço a sua gentileza para que você abra a sua Bíblia num conhecido texto bíblico em Daniel 3. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Glória ao nome do Senhor nessa noite. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18, inclusive já está na tela. O texto diz assim: se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém. Assente-se, por gentileza. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade tão especial, tão singular, que é estar aqui nessa casa de oração por ocasião desse evento. 27 anos desta igreja, uma marca histórica, uma marca simbólica, e poder fazer parte junto aos irmãos para levantarmos um altar de gratidão e agradecermos a Deus, para mim é uma honra inestimável. Eu quero manifestar a minha gratidão ao querido pastor Osmar e toda a sua família. Muito obrigado pela gentileza do convite, tá? Deus abençoe o senhor, sua casa, esta igreja, em absolutamente todas as coisas. Minha oração é para que a boa mão de Deus guarde vocês, né? O Senhor está nessa casa, né? E a minha oração é para que Deus os abençoe sobremaneira. Aqui fica a minha palavra de gratidão, de honra por estar aqui. Nos últimos tempos, estava falando com o pastor Osmar, a gente nem atende muitas agendas, aquela vibe do pregador itinerante, está em muitos lugares, mas estar aqui, para mim, é insubstituível, sem qualquer tipo de demagogia. Eu falo isso do fundo do meu coração. Estar aqui com a minha família adorando a Deus, Deus abençoe a vida dos irmãos aqui, viu? De verdade, em nome do Senhor Jesus. Prazer rever todos os irmãos. Bruno, né? Bruno, Deus abençoe sua vida. A gente congregou junto há bastante tempo, né? Bastante tempo. Meus irmãos, eu estava pensando a palavra essa semana, esses dias últimos. Esse texto é bem conhecido, eu já o preguei algumas vezes, e nos últimos dias o Senhor me fez visualizar esse texto com uma perspectiva diferente. É um contundente milagre, uma contundente intervenção divina na vida desses três rapazes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. E essa ação divina, ela vem num momento absolutamente peculiar. Vem num momento da história que era um ponto chave na história do império que dominava o mundo naquela época, que era o Império Babilônico. Deus, ele tem vários atributos. Alguns atributos são comunicáveis e outros são incomunicáveis. Um atributo comunicável de Deus é o amor. Um atributo incomunicável de Deus é a onipresença ou a onisciência. Só Deus
está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus sabe de todas as coisas. Dentro da onisciência existe a presciência. Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam. Porque Deus, Ele é atemporal. Ele não está sujeito ao tempo como nós estamos. Para mim, para você, existe o passado, o presente e o futuro. O ontem, o hoje e o amanhã. Para Deus, isso não existe. Porque Ele está no nosso passado, está no nosso presente e está em nosso futuro. O profeta Isaías, no capítulo de número 9, no versículo 6, há uma profecia sobre Deus ali. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Então, nosso Deus é Pai do tempo chamado eternidade. E o tempo chamado eternidade é o tempo que não tem princípio e não tem fim. Deus está acima desse tempo. E como Ele está acima desse tempo, Ele conhece todas as coisas. Então Ele sabia que no dia 27 de junho, nós estaríamos comemorando 27 anos da Assembleia de Deus de Vila Talarico. Ele já sabia disso. Então, quando ele formou o mundo, pela sua onisciência, ele já tinha conhecimento a respeito disso. E veja, ele já tinha ciência de que a igreja estaria plantada na rua Santa Gema, número 65. E sabia que aqui, diariamente, praticamente, se reuniria um povo para adorar o nome do Senhor. E além de adorar o nome do Senhor, Deus tinha um outro propósito para esse povo aqui. E esse propósito que ele tinha para esse povo, ele também tinha para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando ele formou o mundo, ele sabia que um dia Sadraque, Mesaque e Abednego estariam na fornalha de fogo ardente. Ele sabia mais. Ele sabia do episódio que iria acontecer na íntegra. E ele sabia que haveria uma intervenção contundente nesse fato. Para nós entendermos esse fato, é fundamental, é de fundamental importância a nossa compreensão do contexto histórico existente aqui. Veja, irmãos, vocês sabem da história bíblica, mas nunca é demais lembrar que o povo de Israel teve alguns reis. Teve o rei Saul, primeiro rei de Israel. Depois teve Davi. Depois teve Salomão. E aí depois o reino foi dividido. Nós tivemos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como estado principal Israel e a capital Samaria. Aqui nós tínhamos 10 tribos. E nós tínhamos o reino do sul. O estado principal era Judá e a capital Jerusalém, com 2 tribos. Em um dos reinos nós tínhamos o poder bélico, o poder de guerra. E no outro nós tínhamos o templo, a espiritualidade estava deste lado. No ano 722 a.C., a Assíria invade Israel e derruba o povo e leva esse povo cativo. Este problema aconteceu também com o povo de Judá e Jerusalém. Porém, esse problema ocorreu mais de 100 anos depois, quando Nabucodonosor
ele assume o reinado da Babilônia no lugar do seu pai, Nabopolassar. Na época, ele era um chefe do exército. Com a velhice do seu pai, ele assume o reinado. E ao assumir o reinado, ele tem alguns propósitos. O primeiro propósito que ele tem, ele quer tornar o Império Babilônico como o maior império de todos os tempos. O seu segundo propósito é ele, Nabucodonosor, ser adorado ao lado dos deuses babilônicos. Para isso, com o crescimento do Império Babilônico, ele vai vencendo algumas batalhas. Ele vence uma batalha contra o Egito, denominada de Batalha de Carquemes. Quando ele está vindo do norte, descendo para a Babilônia, ele chega em Judá. Ele sitia o estado de Judá durante 2 anos. Ele fica em volta com as suas tropas, enfraquecendo o povo que estava lá dentro. Qual era o motivo que o levou a fazer isso? Ele queria pegar os nobres, os jovens da linhagem real, que tinha uma educação melhor, mais consistente do que dos outros jovens que haviam lá. Então, ao lado do capitão da guarda, Nebuzaradã, após 2 anos eles invadem Jerusalém e levam cativos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isto é o ano 605 a.C. Quase 10 anos depois, no ano 597, Nebuzaradã volta lá e agora ele leva Ezequiel e mais aproximadamente 10.000 judeus. Quase 10 anos depois, Nebuzaradã volta lá e pega os pobres e finaliza esse trabalho de escravidão, de subjugar o povo. É nesse contexto desses rapazes que o livro do profeta Daniel ele é escrito. A gente chega lá em Daniel capítulo de número 1, nós temos o rei Jeoaquim, que também foi levado cativo, e uma ordem dada por Nabucodonosor a um dos seus eunucos, por nome Áspenas, ele havia determinado o seguinte: olha, você vai mudar o nome desses rapazes, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Além disso, você vai ensiná-los a respeito da nossa cultura. O conhecimento a respeito do nosso povo, você vai transmitir para eles. E mais, o alimento que eu como, você vai oferecer para esses rapazes também. Quando Daniel ficou sabendo, e você sabe da história, mas nunca é demais lembrar, que ele iria comer do manjar do rei e beber do vinho que ele bebia, a Bíblia diz que Daniel propôs, e isso é fundamental, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que que o texto traz a palavra contaminar? Veja, Daniel sabia que antes de o alimento ser servido na sua mesa, passava pelo altar das 2 principais divindades babilônicas, o deus Bel e o deus Marduk. Essas comidas eram oferecidas, e após isso, Daniel deveria participar, se alimentar dessa comida. Então Daniel entendia que comer aquela comida não era apenas participar de um banquete, tinha uma questão espiritual sobre ela. E aí ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia.
Agora veja, olha que interessante, Daniel, na época, era um jovem rapaz. Daniel, à época, era um adolescente, chegando na sua juventude, era um rapaz novo. Ele não tinha os seus pais por perto, instando com ele para que ele não comesse aquela comida. Ele não tinha um sacerdote por perto, falando para ele: Daniel, você tem um futuro brilhante aqui no templo, na religião. Não tinha nada. Mas Daniel tinha os seus ensinamentos desde criança. Conforme o livro de Deuteronômio diz que o pai deveria pegar o seu filho e andar com ele, recitando a lei de Moisés. Ele tinha gravado na tábua do seu coração que havia um mandamento específico a esse respeito, que quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, Deus deu 10 mandamentos, entre eles, salvo o juízo, o 6º, que diz: não terás outros deuses além de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Daniel sabia que se ele comesse aquela comida, ele pecaria contra Deus. Então ele teve um propósito firme, convicto, de que ele não deveria comer. E aí ele propôs o seguinte: olha, durante 10 dias, permita-me comer verduras, legumes e beber água. Ao cabo dos 10 dias, vamos fazer esse teste, você volta. E aí você verifica o estado de saúde meu em relação aos outros jovens cativos das outras nações que comerão a sua comida, que comerão a comida do rei. A Bíblia diz que ao cabo dos 10 dias, o semblante de Daniel era melhor, era mais vistoso, talvez até brilhasse em relação aos outros jovens. E aí o texto bíblico diz que Deus deu 10 vezes mais sabedoria para Daniel, em detrimento dos outros jovens que comeram do manjar do rei e beberam do vinho que ele bebia. Veja, quando nós tomamos uma decisão de não se corromper, num primeiro momento, nós podemos talvez ter a noção, ter a sensação, a sensibilidade de que não vale a pena, porque o mundo já está corrompido. Alguém do seu lado faz, alguém próximo a você comete esse erro, mas o fulano faz, não tem problema nenhum. Mas quando nós colocamos no nosso coração que nós serviremos apenas ao Deus a quem nós damos glória, quando nós nos conscientizamos que a nossa vida, pastor Osmar, ela não em absolutamente nada é comparada com alguém que está entregue nas mãos desse mundo. Quando nós temos a compreensão que nós somos aquilo que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas coloca em cima do velador para iluminar todo o ambiente. Quando nós entendemos o nosso papel no reino de Deus, ainda que a oferta seja interessante, mas ao manjar do rei, pastor Heraldo, é coisa boa, pode mudar a minha vida, aos meus olhos é maravilhoso. Lembre-se, em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz que Eva olhou o fruto e viu que era bom. Às vezes, nós olhamos e vemos que é bom, aos nossos olhos é bom, mas para a nossa alma é um desastre. Às vezes nós estamos diante de um cenário em que o manjar do rei está posto diante de nós, e nós temos uma decisão a tomar. Nós temos uma decisão a tomar.
um propósito a fazer. Eu posso comer do manjar do rei e a minha vida vai continuar a mesma, mas eu posso renunciar o manjar do rei e o céu se abrir sobre a minha vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes a situação, ela se apresenta diante de nós, parece favorável, parece uma porta legal, parece algo que é satisfatório, mas veja, ore a Deus. Deus dessa noite, do dia 27, Ele está dando um recado para alguém aqui hoje. Jesus está falando com alguma pessoa específica aqui nessa noite. A proposta aos teus olhos é interessante, é legal, mas Deus me trouxe aqui para te alertar. Ele não está nessa proposta. Mas Heraldo, poderia mudar a história da minha vida. Quem vai mudar a sua vida não é o banquete do Nabucodonosor. Quem vai mudar a sua vida é o Deus que te chamou. Aleluia. Deus deu para Daniel 10 vezes mais sabedoria, visão, interpretação de sonho. E aí ele usa isso no capítulo 2. Gente, no capítulo 2 é um capítulo peculiar do livro de Daniel. O rei tem um sonho, e aí ele não se lembra do sonho. Ele chama os bruxos, os magos, os feiticeiros, e diz assim: olha, eu tive um sonho. E aí os bruxos olharam e disseram: conta o sonho, porque a gente é bom de interpretar. Aí o rei olha e diz assim: o problema é esse, eu não lembro do sonho. Aí o rei, os seus servos olham e dizem assim: o rei, mas aí fica difícil. O senhor não lembra do sonho, o senhor quer que a gente lembre do sonho? O rei diz: eu quero que vocês se lembrem do sonho. Vocês não são bons? É impossível, rei. Aí o rei dá um decreto: vamos matar todo mundo. Entre eles estava Daniel. Daniel nem sabia o motivo pelo qual ele iria morrer. Daniel para e diz assim: calma aí, por que eu vou morrer? Por causa disso, o rei teve um sonho, ele não se lembra do sonho, ele quer que alguém se lembre do sonho e dê interpretação. Aí Daniel: calma aí, deixa eu orar, porque de Deus são os sonhos e a interpretação. Daniel ora, Deus dá o sonho para Daniel, a interpretação. O rei olha para Daniel, coloca ele num alto cargo. Chega no capítulo 3, o rei está por cima da carne seca. Já tinha vencido várias batalhas. Haviam 4 nações cativas na Babilônia, entre eles o povo judeu. O rei faz uma festa. Ele faz uma festa e diz o seguinte: olha, eu estou fazendo uma estátua de ouro de 30 metros de altura por 3 de largura. Vou colocar na província de Dura. Vou fazer um decreto que todo povo, nação, tribo e língua que estiver aqui, ao toque da orquestra babilônica, vocês vão adorar a estátua e aos meus deuses. A orquestra toca, todo mundo se curva, menos 3 rapazes: Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 ficam em pé diante da estátua. Um dos oficiais do rei, ao ver os 3 rapazes, corre para o rei e diz assim: rei, aqueles rapazes que o senhor trouxe de Jerusalém para a Babilônia, eles não fazem caso de ti, aos teus deuses não adoram nem a sua imagem. O rei manda-o chamar e pergunta: é verdade o que estão dizendo? Que vocês não adoraram a minha estátua? Sim, ó rei, é verdade. Nós não adoramos nem a sua estátua, nem aos seus deuses. Aí o rei faz a seguinte afirmação para aqueles 3 rapazes: olha, a orquestra babilônica vai tocar exclusivamente para vocês. É melhor vocês se curvarem e adorarem a estátua e os meus deuses. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Pastor Osmar, Deus é onisciente. Deus já sabia que na história o maior rei do mundo, o maior imperador do mundo, um dia iria querer conhecê-lo. Deus já sabia disso, que um homem que tinha muito poder, talvez é como se fosse o Donald Trump hoje em dia, iria querer conhecer a Deus.
Então Deus se antecipou. Deus plantou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na terra da Babilônia. Porque por meio deles, Deus iria se apresentar para o principal rei do mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 judeus, foram plantados no sistema mundano e estavam inseridos no meio da sociedade, Deus plantou a igreja também do mesmo jeito no meio desse mundo corrupto e caído que nós vivemos. Me permita lhe dizer uma coisa: a igreja, assim como aqueles rapazes, não podem, Paulinho, viver enclausurados numa bolha religiosa, achando que servir a Deus é especificamente estar em 4 paredes, cantando, orando, jejuando e fazendo as atividades que a agenda religiosa nos impõe a fazer. Não! A igreja foi plantada como aqueles 3 rapazes, é lá perto do Nabucodonosor, é perto dos oficiais, é ao lado da corrupção. A igreja foi plantada exatamente do mesmo jeito que aqueles 3 rapazes foram. Por que a igreja foi plantada? Porque o mundo só conhece Deus por meio da igreja. Assim como Nabucodonosor só conhece Deus por meio daqueles 3 rapazes, o mundo só vai conhecer Deus por intermédio da igreja. Não há outra forma do mundo conhecer a Deus. A igreja plantada no meio da sociedade caída e corrompida é o projeto divino para nós. Nós estamos aqui até hoje. Pega isso, pelo amor de Deus. Às vezes a gente ora e diz: Senhor, volta logo, volta logo, volta logo. Se tem um motivo pelo qual a igreja está plantada ainda aqui, é porque o mundo precisa conhecer o Deus a quem nós servimos. E nós fomos plantados no meio desse mundo que é caído, que é corrupto, com uma intenção específica: para que a glória de Deus se manifeste no meio de nós. Veja, nesse contexto aqui, um rei queria conhecer a Deus. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E quem é o Deus que nós servimos que pode nos livrar das mãos de Nabucodonosor e da fornalha de fogo ardente? Se eu fosse olhar Deus no aspecto da sua grandeza, eu iria lá para Isaías capítulo número 40, que Isaías um dia profetizou sobre a grandeza de Deus. Ele diz assim: olha, o céu é o trono de Deus, e a terra é o escabelo dos seus pés. Ele diz que Deus é tão grande, que ele mediu o céu com a palma de sua mão. Ele diz que Deus é tão grande que ele olha de cima para baixo e vê as nações como uma gota no fundo de um balde. Ele diz que Deus é tão grande que as estrelas são o seu exército e a cada uma ele chama pelo seu nome. Oh, glória a Deus! Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que talvez se eu tivesse lá com aqueles 3 rapazes, eu talvez já teria saído correndo, a verdade é essa, mas aqueles 3 rapazes não. Eu olharia e diria: ô Nabucodonosor, o nosso Deus, ele é tão grande, que ele é um Deus que está no passado, está no presente e já está no futuro. Ele é um Deus que sabia que um dia você iria querer conhecê-lo. Ele me colocou aqui para se apresentar para o Senhor, e no futuro você vai saber quem ele é exatamente. Talvez eu diria que o nosso Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nenhum nome pode descrever quem é Deus. Um nome, antigamente, dado por um judeu, ele descrevia basicamente quem era a pessoa. Você se lembra de Jacó e de Esaú? Esaú vermelho e Jacó aquele que agarra. Era exatamente o que estava acontecendo. Colocar o nome de Deus
é a mesma coisa de tentar colocar 10 litros de água numa garrafa de 600 ml. É absolutamente impossível, porque Deus não consegue ser definido por meio de um nome. E aí eu me lembro do diálogo de Deus com Moisés, lá no monte, quando Deus o chama para libertar o povo de Israel da terra do Egito. E aí Moisés pergunta para Deus: Senhor, para o teu povo eu vou falar o que a respeito de quem me enviou? E aí Deus diz assim: olha, você vai dizer para o meu povo que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó me enviou até vós. Mas e quando eu for falar com o faraó, que conhece todos os deuses lá da terra do Egito? Não, para o faraó você vai dizer diferente. Diga que o eu sou o que sou me enviou até vós. Se eu tivesse ali com a Bíblia aberta, eu diria para o Nabucodonosor: Nabucodonosor, o nosso Deus é tão grande que em Gênesis ele é conhecido como o Deus Criador, em Êxodo o Deus Redentor, em Levítico ele é conhecido como Santo, em Números ele é conhecido como aquele que não mente nem se arrepende, em Deuteronômio ele é conhecido como a palavra viva, em Josué como general, em Juízes como legislador, em Ruth como remidor, em Samuel ele é o sacerdote, profeta e rei, em Reis ele é o grande rei, em Crônicas ele mata 185 mil soldados com apenas um anjo, em Esdras ele é a palavra da renovação, em Esther ele abate o exaltado e exalta o humilhado, em Neemias ele é o restaurador dos muros, em Jó o redentor que vive se levantará aqui nessa noite, em Salmos ele é o socorro bem presente na hora da angústia, em Provérbios ele é a sabedoria, em Isaías ele é o poderoso de Jacó, em Jeremias ele é o olheiro, em Ezequiel ele é a glória junto ao rio Quebar, em Daniel ele é o quarto homem da fornalha, lá no Novo Testamento, em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é servo, em Lucas ele é médico, e em João ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome aqui nessa noite, em Atos ele levanta o paralítico, em Coríntios ele é a loucura de Deus que confunde a sabedoria do homem, em Gálatas ele é o nascido de mulher, em Efésios ele é o cabeça da igreja, em Colossenses ele é o primogênito da criação, em 1 Tessalonicenses ele virá sobre as nuvens, em 2 Tessalonicenses ele aniquilará Satanás com o sopro da sua narina, em Pedro ele é a pedra angular de esquina, e lá em Apocalipse João disse: quando eu vi aquele homem, eu olhei e vi um homem semelhante ao filho do homem, no meio de 7 castiçais, a sua cabeça e cabelo eram branco como a branca lã, na sua cintura tinha um cinto de ouro, a sua veste era branca reluzente, o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saía uma aguda espada dos fios, e os seus pés eram como um latão polido. Quando eu vi, eu não me aguentei, eu caí com o rosto em terra, e esse homem falou para mim: João, não temas, sabe quem eu sou? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e eu toco na minha mão a chave da morte do inferno. João, o que era, o que é, o que há de vir, escreve aí, João: eu sou o Senhor ressurreto. Em Apocalipse 16, ele é o 7º cavaleiro do Apocalipse, e ele traz na sua coxa direita a insígnia: eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quer me conhecer, Nabucodonosor? Deixa eu dizer uma coisa, olha, Deus plantou aqueles 3 rapazes, e eles deram essa resposta: o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Quando Deus planta, pastor Osmar, o Senhor falou para mim essa palavra essa tarde, Deus falou comigo. Deus me deu uma frase: por vezes, pastor Osmar, Deus nos coloca em situações que a única saída é confiar em Deus. Não tem chance de ir para lugar nenhum. A única saída é confiar em Deus. E por que Deus nos coloca em situações difíceis, Bruno? Porque Deus é soberano, e nós, enquanto seus servos, somos usados por Ele para manifestar os seus desígnios. Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. Sua vontade é absoluta e eficaz. Ele domina a história, a natureza e
toda a humanidade. Efésios capítulo de número 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Jó 42 e verso 2. Jó dizendo ao final da história: bem sei eu que tu podes todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus aqui essa noite. Às vezes Deus nos coloca em situações que não tem o que fazer, ou confia ou confia, não tem o que fazer. Eu me lembro dos textos bíblicos de Salmos, que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós na Assembleia de Deus de Vila Talarico, oh glória, nós da Assembleia de Deus de Vila Talarico, nós não confiamos, com todo respeito, no presidente da República. Nós não confiamos no governador do estado de São Paulo. Nós não confiamos no prefeito da cidade de São Paulo. Nós não confiamos no juiz, no desembargador, no promotor ou no advogado. Nós confiamos em Deus. Me ajuda a pregar. Jesus está falando comigo aqui. Você vai dizer uma palavra para alguém do seu lado. Eu vou dizer para o pastor Osmar. Você vai dizer essa palavra aqui, olha. Diga assim para alguém, olha. Deus. Diga para alguém essa palavra. Deus pode nos colocar em situações difíceis, mas Ele estará conosco para nos livrar na hora certa. Deus não brinca de ser Senhor. Ele tem você como servo. Vai dormir em paz, vai dormir tranquilo. O Senhor é o Deus da provisão. Pastor Heraldo, tem certeza? Absoluta, irmã Lourdes. Eu me lembro, irmão, sabe de quem? De Pedro e de Tiago. Herodes, na festa da Páscoa, ele mata Tiago e deixa Pedro para outro dia. Você sabe da história melhor do que eu, mas eu vou te lembrar, refrescar sua memória, para você entender de uma vez por todas que Deus tem propósito. E quando Ele tem propósito, pode ter segurança, pode ter guarda, pode ter o que for, pode ter decreto contra. Se Deus tem propósito, fique em paz. Ele vai chegar no ambiente que você está. Oh glória! Pedro estava preso, ia ser morto no outro dia. 4 quaternos de soldado. A igreja estava orando, irmão. A igreja estava orando. Quando a igreja está orando, Jesus está trabalhando, oh glória. Quando a igreja está orando, Jesus está trabalhando. Lá, irmão, Pedro estava dormindo. Você já viu alguém dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Eu nunca vi, pelo amor de Deus. Pedro sabia que ia morrer no outro dia. Ele estava dormindo tranquilo. Aí Deus mandou um anjo do lado de Pedro. Tocou na sua ilharga. E disse assim: ô Pedro, levanta, põe a tua capa, veste a tua sandália e me segue. O texto bíblico diz que ele se levantou, calçou as sandálias, vestiu a capa e seguiu o anjo. 16 soldados, ninguém viu Pedro. Pedro foi aonde os irmãos estavam orando, bateu na porta, uma moça recepcionou, olhou, pensou que era um anjo, voltou sem abrir a porta para Pedro. Ele disse assim: tem um anjo com a cara de Pedro na nossa porta. Oh glória, não é um anjo não, é Pedro. Deus enviou um anjo na prisão e abriu a porta para Pedro, porque Pedro confiou em Deus até o final da história. Deus me deu uma palavra para entregar para vocês. Vai dormir tranquilo, vai dormir em paz. Deus não vai chegar atrasado. Pode confiar. Os que confiam no Senhor, Salmo de número 125, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh glória! A confiança não é ausência de dúvida, é decisão apesar dela. Confiar é dar um passo quando você não vê o caminho. Isso é forte, hein? A confiança começa quando o controle termina. Confiar
pode não mudar a situação, mas muda você dentro dela. A confiança não nasce do que você vê, mas de quem você conhece. Quem confia descansa, mesmo sem entender. Confiar em Deus é trocar a ansiedade pelo descanso. Jesus plantou a Assembleia de Deus de Vila Talarico aqui. Esse bairro precisa saber que nessa igreja existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se Deus plantou essa igreja aqui, Deus é poderoso para suprir todas as necessidades deste lugar. Deus é poderoso para interferir aonde quer que seja, para o bom andamento da obra do Senhor. A palavra de Deus para essa igreja hoje é confiar. Porque quem plantou vocês aqui foi Jesus de Nazaré, o filho mais velho da irmã Maria. Aí os meninos, eu estou acabando, os meninos dizem assim: Rei, nosso Deus vai nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas tem um detalhe. Se o Deus, e isso é forte demais, eu quero ver se dá glória é agora. Mas se o Deus a quem a gente serve não quiser fazer milagre, se Deus permitir que a gente morra queimado, Rei, pode tirar teu cavalinho da chuva do mesmo jeito, porque a gente só adora o nosso Deus. Ô gente, os meninos eram crentes demais, pareciam os crentes da Assembleia de Deus de Vila Talarico. Pareciam os crentes da Assembleia de Deus de Vila Talarico. O rei, irmão, era o rei, dizendo assim: tá vendo a fornalha? Se vocês não adorar, vocês vão ser jogados lá. E os meninos disseram: Rei, nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, a gente também não adora. A gente prefere morrer a te adorar. O que é minha vida perto da minha relação com Deus? Eu perco a minha vida, mas não perco a minha integridade. Irmãos, quem serve a Deus de verdade, ele não está aqui para aquilo que Deus vai fazer. Até mesmo porque Paulo ditou e Tércio escreveu aos Romanos: se Ele nos deu o seu Filho, ele questiona: como também não nos dará com o seu Filho todas as coisas? Mas um crente de verdade, ele não está aqui para Deus fazer. Ele está aqui por aquilo que Deus é. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus abrir a porta segunda-feira, Ele é Deus. Melhor, se Ele abrir a porta segunda-feira, é glória a Deus. Mas se a porta permanecer fechada? Se Deus curar na semana, glória a Deus. E se Deus não curar, é glória a Deus do mesmo jeito. Se domingo que vem os irmãos vier com terno novo, da Via Vêneto, R$5.000, aquele sapato de R$1.500, aquela camisa de R$2.000, aquela gravata italiana, é glória a Deus. Agora, se a única roupa que os irmãos vierem é daquela marca Semedão eu tenho, glória a Deus do mesmo jeito. Se depois do culto aqui hoje, o pastor Osmar chamar a mim e minha família para ir lá no Barbacoa, para a gente comer um rodízio lá, é glória a Deus. Mas se a gente comer um arroz com ovo, é glória a Deus do mesmo jeito. Se as irmãs tiverem um sapato lindo desse, é glória a Deus. Mas se o sapato estiver furado, é glória a Deus do mesmo jeito.
Se o irmão tiver uma G63 de 2,5 milhões de reais na sua garagem, é glória a Deus. Agora, se a única Mercedes que o irmão tiver é aquela que passa na avenida e cabe 60 pessoas, é glória a Deus do mesmo jeito. Pastor Heraldo, por quê? Porque eu não adoro a Deus por aquilo que Deus faz, eu adoro a Deus por aquilo que Deus é. Eu me lembro das palavras de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não produza mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação. Porque eu não vinculo a minha vida com os benefícios de Deus para mim. Eu vinculo a minha vida por aquilo que Deus é. Ele é poderoso, é santo, é maravilhoso, é exaltado, é grande. Ele é amado, é bondoso, Ele é Cristo, Ele é Deus. Ele é exaltado, Ele é fiel, Ele é grande. Ele é o homem de Nazaré. Ele é ilustre, é lindo, é maravilhoso. Ele é inaudito, oh glória! Ele é lindo! E é por isso que há 27 anos essas portas estão abertas. É para louvar! Uramachanda, sobre aia. Se você pode, levanta a sua mão, abre a sua boca e dê um glória a Deus. Aquece a fornalha 7 vezes mais. É assim, aquece a fornalha 7 vezes mais. Aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Pegaram os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que pegaram, quando foram lançá-los, morreram queimados na hora. A festa continuou. Vamos trazer para o dia de hoje? O pancadão comendo solto. O rei achando que estava bombando. De repente alguém para e diz assim: "Rei, dá uma olhadinha aqui. Vem cá, rei. O que você quer? Vem cá. Dá uma olhada na fornalha ali, ó. Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Sim, nós jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha. Está acontecendo alguma coisa diferente. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou vendo 4 homens passeando na fornalha. E o quarto não é da terra. O quarto parece ser lá do céu. Tiraram os meninos de lá de dentro. Cheiraram eles. Não tinha cheiro de fumaça. O cabelo não estava chamuscado. E a Bíblia diz que os chapéus estavam ilesos. O rei parou a festa. Mais ou menos assim, olha, diminui o som. A partir de hoje, eu anulo o decreto anterior que era para me adorar. Qual é o novo decreto, ó rei? Eu decreto que a partir de hoje, ninguém vai mais me adorar. Vocês vão adorar o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego. Porque Deus desceu, eliminou a força do fogo. E esses rapazes, olha a palavra do rei, eles confiaram em Deus, abriram mão de suas vidas, mas eles não adoraram a minha estátua. Então a partir de hoje, adorem-no. Fiquem em pé comigo. Fiquem em pé comigo. Esse texto aponta para a história da igreja. Em Atos 2, quando a igreja foi inaugurada, o pastor Osmar sabe disso, a igreja bem instruída sabe. Os discípulos, os apóstolos, eles queriam ficar só em Jerusalém. Só que havia uma promessa em Atos 1 e 8. Vocês receberão virtudes e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Quando a igreja começou, eles queriam ficar só em Jerusalém. Aí o que Deus fez? Mandou a perseguição. Permitiu que o povo fosse perseguido. Aí eles começaram a sair. E aonde eles iam, eles levavam o nome de Jesus. Paulinho, esse texto aponta para a igreja. Os 3 rapazes
é um tipo de igreja no Antigo Testamento que está colocada na Babilônia e que sofre a perseguição da força do fogo. Mas que quando é lançado na fornalha, o Deus da igreja já está no meio esperando. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui hoje. Pastor Osmar, aonde um crente dessa igreja pisar, para levar o nome de Jesus, aonde o teu coração, aonde Deus plantar no teu coração a expansão desta igreja, Deus já vai estar lá esperando o povo chegar. Vai vir perseguição? Vai ser difícil? Vai. Mas se lembre da palavra dessa noite. Deus já vai estar lá esperando por vocês. O rei pode dar uma palavra, pode ter fogo, mas Jesus está dentro da fornalha com vocês. A Bíblia diz que Deus muda tempo e Deus muda estações. Deus mudou um decreto por causa da fidelidade de 3 crentes. Não tem como uma igreja ser séria. Não tem como alguém ser sério e ao pisar em alguns lugares, concordar com leis e decretos que afrontam a fé cristã. Não tem como. A tua fidelidade vai fazer com que decretos que afrontem a Cristo sejam alterados. Jesus está conosco nesse lugar. A minha esposa vai cantar. Eu sei que os irmãos querem cantar junto com ela. Eu também queria fazer um dueto, mas eu acho que a minha qualidade técnica, ela está muito aquém da possibilidade de eu fazer um dueto com a minha esposa. Então eu a deixarei cantar sozinha, junto com os irmãos. Vamos adorar Jesus? Cante. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar à frente aqui o grupo de louvor. Vem aqui. A palavra de Deus foi ministrada aos nossos corações. O evangelho não é só um evangelho de flores, onde nós vamos viver e conquistar tudo nessa terra, não. Passaremos por adversidades, passaremos por provações, passaremos por lutas. Ei, virão fornalhas em suas vidas, virão fornalhas em nossas vidas. Mas como a palavra foi ministrada aqui, o Deus de Israel é aquele que nos livra, é aquele que livra a gente dentro da fornalha. Deus é poderoso e poderia livrá-los antes mesmo de entrar na fornalha. Mas como foi bem explanado aqui na palavra de Deus, não era só sobre livramento, era sobre se apresentar para alguém, era sobre se apresentar para uma nação. Deus
vai nos usar nesta noite. Deus quer usar você. Talvez você tenha passado por provações e tenha pensado assim: por que Deus? Deus quer mostrar através do seu testemunho quem Ele é. Não servimos um Deus que vai só nos dar coisas boas e que nós vivemos aí, somente em vitória. Não, nós servimos a um Deus que sabemos passar, ter em abundância, mas também sabemos passar necessidade. Por quê? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Talvez as suas forças estejam fracas, talvez as suas forças estejam pequenas, mas o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para te encher. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para te avivar. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar para te lembrar que mesmo na fornalha, Ele é o Deus que dá livramento. Ele é o Deus que trabalha na sua vida. Ele é o Deus que trabalha na sua casa. E talvez você está olhando e pensando: mas quantas dificuldades no meu lar, mas quantas dificuldades na minha casa. O Senhor está presente lá, mas eu não estou vendo. Ele está presente lá. Mas que luta no meu trabalho. Deus está presente lá também. Mas que Deus está presente. Eu não estou vendo, mas Ele está presente. E a esse Deus que nós vamos adorar, a esse Deus que nós vamos louvar. E eu quero convidar aqui à frente para nós orarmos. Você que talvez tenha passado por situações como essa que foi ministrada e não está entendendo muito o trabalhar de Deus, mas o Senhor vai te dar força nesta noite. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades, e eu quero chamar você aqui à frente para nós orarmos por você. Você que talvez tenha passado um momento na sua vida que está tão difícil e você está pensando assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer se mostrar a você. Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Quem vai ser a primeira pessoa junto com essa irmã que vai vir aqui? Quem vai vir aqui orar, receber oração? Ei, isso é um ato de fé, isso é um ato de ousadia. Não é sensacionalismo não, é sobre o Espírito Santo de Deus que faz. É sobre o Espírito Santo de Deus que atua. O Senhor te conhece, o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe as suas lutas, o que você tem enfrentado. Quantas coisas nós passamos e talvez nem o marido sabe, talvez nem a esposa sabe, talvez os filhos não sabem, o pastor não está nem ciente, mas Deus está te vendo. Deus falou com você nesta noite. A palavra de Deus foi ministrada aos nossos corações. Pastores, presbítero que aqui estão, estenda as mãos sobre essas pessoas. Pastor Heraldo, estenda as mãos sobre esses irmãos que aqui estão. O Senhor vai fazer, e o grupo de louvor vai dar lugar e louvar ao Senhor aí. O Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor. Pai, o Senhor sabe quais são as lutas, o Senhor sabe quais são as dificuldades. Pai, o Senhor sabe quais são as provações. Pai, o Senhor sabe, Pai, quais são, ó Deus, o que são os desafios que tem enfrentado, Pai. Jesus, Pai, quantas fornalhas tem enfrentado. Senhor, talvez o adversário já tenha decretado a sentença na vida, dizendo que acabou, dizendo que não dá mais, dizendo ao Senhor que está perdido, dizendo que o final é de morte. Pai, mas nós declaramos em nome de Jesus, onde o diabo declarou morte, no nome de Jesus nós declaramos que haverá vida. Pai, o diabo disse que não poderia mais, que acabou a história, mas o Senhor vai levantar, o Senhor vai fortalecer. Espírito Santo de Deus, eis os seus filhos que aqui estão, Senhor. Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis, Pai, os teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja um renovo espiritual, que haja, Senhor, Espírito Santo, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe quais são as dificuldades, Pai, mas nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade, sabendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que tem cuidado, o Senhor é aquele que cuida, Senhor. Espírito Santo de Deus, levanta os seus filhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faz como o Senhor quer. Espírito Santo de Deus, por mim eu já teria tempos parados. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. Ele te coloca em lugares de segurança. Ele te leva a lugares altos. Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. É Ele quem está te fortalecendo. É Ele quem está renovando as suas forças nessa noite. É Ele que está te mostrando que Ele é o Deus que livra na fornalha. É Ele quem está te levantando e Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado, dar uma saudação para ele. Você pode cumprimentar essa pessoa aí. Glória a Deus. Will, dá um abraço nesse irmão. Dá um abraço nele aqui, Will. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa Dá um abraço nele, dele Will. Dá um abraço que nele, eu Will. não desisti. Louvado É por seja causa Deus, Pai. dele que eu São estou teus, Senhor. aqui, São dizendo teus, que Senhor. É por causa Oh, dele. É por causa aleluia, dele. Jesus. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu Que você possa voltar para o seu lugar, cantando isso, declarando isso. Você não parou e você não vai parar. Você possa voltar para o seu lugar, cantando, recebendo esse renovo espiritual, recebendo esse renovo do Espírito Santo. Eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui, dizendo que é por causa dele. É por causa dele. A sua melhor salva de palmas para o Rei Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para todos sempre. Glória a Deus. Se assente por um minuto.
Deus não vai chegar atrasado. Pode confiar. Os que confiam no Senhor, Salmo de número 125, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. Amanhã tem mais, meus irmãos. Amanhã último dia da nossa festividade. Você que talvez, se porventura você não tiver culto lá na sua igreja, se a sua igreja o culto for de manhã, vem à noite, vem aqui cultuar com a gente. Vamos receber aqui o cantor Robinson Monteiro, vai estar aqui com a gente, louvando ao Senhor. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para você amanhã também. Assim como Deus falou hoje, Deus vai continuar falando amanhã. Amanhã, a partir das 18 horas, é o nosso culto ao Senhor. Ô glória. Amanhã, a partir das 18 horas. Se coloque de pé. Eu queria chamar aqui o pastor Carlos Eduardo para nos dar a bênção apostólica, pastor Carlos. Vem aqui. Você já ouviu a palavra, nós já oramos. Excepcionalmente amanhã nós não teremos a escola bíblica dominical, tá, irmãos? Excepcionalmente amanhã não teremos a escola bíblica dominical, porque nós já cultuamos quinta, sexta, sábado, tivemos aqui orando na consagração, e aí então amanhã, excepcionalmente amanhã não teremos EBD, mas à noite às 18 horas, convide alguém para estar aqui, vamos juntos louvar ao Senhor, que você possa sair daqui abençoado e fortalecido. O tema, lá em Provérbios, bem interessante, né? É como a luz da aurora, que vai crescendo, que vai crescendo e vai crescendo. E tudo foi voltado para a luz. Tudo voltado para a luz. E a luz está brilhando. Jesus verdadeiramente está neste lugar. Não tenha dúvida disso. Erga as vossas mãos para os céus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Todos digam... Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar